culpa de uma pessoa, ela está intrinsecamente ligada ao livre-arbítrio. Se essa pessoa não tem o livre-arbítrio para tomar uma decisão, ela logicamente não pode ser culpada por essa decisão. O grande problema disso é que quando a gente entra dentro dos estudos de neuro, entendendo como é que o cérebro funciona e as causalidades dele, a gente começa a entender as causalidades que levam uma pessoa a tomar decisões ou que enviesam a decisão de uma pessoa para um lado onde ela não consegue controlar. Então essa pessoa acaba agindo de formas que ela vai ser culpada popularmente, mas se você estudar você vai entender que ela não deveria ter culpa disso. Bom, é sobre isso que eu entro no assunto da loteria do nascimento, a loteria do parto, que basicamente é tudo aquilo que vai acontecer com você antes dos 3 anos de idade, ou as coisas que você vai herdar dentro desses 3 anos de idade antes, você não controla, você não está tendo o livre-arbítrio, mas essas coisas predispõem você muito mais para o seu futuro do que outras coisas qualquer, né? É nesse momento principal, crucial, inicial da vida que a grande maioria das coisas vão ter mais peso na predestinação do seu futuro, digamos assim. E eu quero entrar nesse assunto para abordar isso com você. Bom, as pessoas elas têm muito esse papo sobre privilégios, né? O que seria um privilégio? Vamos entrar nesse assunto. Você tem um futuro que você quer atingir um determinado salário. Normalmente privilégios tem sempre relacionado a sistema monetário, capitalismo e tal, uma grande corrida dentro disso. Bom, a gente consegue entender por meio dos estudos as causalidades que fazem uma pessoa atingir um determinado salário mais rápido que outras e diversas situações como essas, né? O que você mais vai ver as pessoas falando por aí é a qualidade monetária dos pais dessa criança é um grande privilégio para essa criança, né? Só que se você for estudar mesmo tudo que predispõe essa criança a ter um determinado salário ou que impede essa criança de ter um determinado salário, as coisas ficam muito maiores do que só a existência de dinheiro, a quantidade desse dinheiro que os pais vão ter, né? A renda per capita. E as coisas ficam gigantes a ponto de, assim, todas as conversas desses pais geram ensinamentos para a criança. Dependendo do ensinamento que você passar, ele vai estar mais próximo ou mais distante. Ambiente escolar, amigos, o ambiente em casa mesmo por si só, diversas coisas. O que eu quero falar aqui hoje é a loteria do nascimento, que é as coisas que você com certeza não controla e que podem muito bem predestinar você a um caminho ruim ou um caminho bom. Só para a gente aprofundar esse tema e entender que esse tema não é só dinheirinho, não é só ladainha, é uma coisa, é uma causalidade complexa. Então primeiro vamos por ordem de coisas, ordem temporal. Aquilo que acontece antes da gravidez. Você tem, por exemplo, a genética, né? Claro, todo mundo já sabe disso. Mas o que normalmente as pessoas não sabem é que essa genética, ela precisa de uma determinada ativação, tá? Então assim, você tem o gene e esse gene é como se fosse um interruptor de liga e desliga. A grande maioria dos teus genes tem o ambiente certo para florescer, né? Tipo, cor do olho. Toda criança vai ter um olho, né? Coisas assim nesse sentido. A placenta da mãe vai gerar esse ambiente. Só que o problema é que alguns outros genes podem ser coisas problemáticas, como por exemplo o gene MAPT, é um gene que causa demência nas pessoas com 60 anos. Esse gene, ele também pode ser, ele é uma predisposição, digamos assim, tá? Se você completar aquilo que é necessário completar para aquele gene florescer e gerar a demência, você vai ter essa demência. Se você, por exemplo, se cuidar, tiver baixo consumo de sal e de açúcar, coisas do tipo, e treinar seu cérebro e coisas que previnem você de ter demência, essa demência vai ser atrasada cada vez mais a ponto de você, às vezes, viver uma vida inteira sem ter essa demência, entendeu? Por exemplo, outra coisa, para ter
a gente tem um gene que elimina a produção de MAOA, que é a monoamina oxidase, do tipo A. Tá? O que essa molécula faz? Ela basicamente pega o cortisol, o seu estresse e joga fora, digamos assim, tá? Quando você não tem esse gene, você fica uma pessoa... Quando você tem esse gene e não tem a monoamina oxidase, você fica uma pessoa muito estressada. Só que esse gene só se ativa quando a criança recebe maus tratos na infância, né? Apanha dos pais ou coisas do tipo, e aí esse gene se ativa. Entende? Então tem uma janela de oportunidade para esse gene se ativar e tem uma coisa que tem que acontecer com ele para que ele se ative, beleza? Senão não vai acontecer. E os dois não são coisas que você não controla, entende? Você tem sim essa coisa que as pessoas falam, por exemplo, se você nasce num local socioeconômico ruim, isso realmente acarreta problemas para sua vida inteira, beleza? Você pode ter, por exemplo, algumas penalidades culturais, você pode ter algumas coisas culturais que vão ser penalidades na sua vida. Por exemplo, você pode morrer mais cedo por nascer num lugar que tem uma cultura de honra muito grande e aí, sei lá, um cara passa na rua e dá um tapa na bunda da sua mulher, vocês trocam um soco e morrem os dois, sei lá, uma coisa assim. Tipo, esses locais são locais que a cultura por si só, ela cria um sistema neuronal diferente na cabeça da pessoa, onde o cara pode ter mais raiva, o cara pode ter mais propensão a, sei lá, se aventurar no mundo, adquirir um monte de dívida e ter uma série de problemas diagnósticos, né? Enfim, você não controla a cultura que você nasce e essa cultura que você nasce muitas vezes controla você. Você precisa ter um trabalho muito grande para desviar dos hábitos culturais que você tem, né? Por exemplo, você com certeza não quer deixar de comemorar o Natal, não quer deixar de comemorar um carnaval. Talvez o carnaval você queira já. Mas enfim, outra coisa que você não controla que foi importante na sua formação foi a microbiota da sua mãe. Se ela tem uma microbiota boa, mediana, ruim, né, com algum problema específico, você vai ter muitos problemas na placenta e também quando tiver o seu nascimento, tá? Já vamos entrar nisso melhor. Durante a gravidez, dentro da barriga da mãe, você pode ter diversas circunstâncias que modificam a formação desse feto. Uma delas, por exemplo, é a exposição a glicocorticoides, que seria o estresse da própria mãe. Como esse estresse solto na corrente sanguínea, ele passa pelo cordão umbilical para dentro da corrente sanguínea do filho, na barriga, né? Isso pode gerar uma quantidade muito grande de estresse, por exemplo, se ela tiver um trauma, se ela passar fome, por exemplo, ela pode gerar uma quantidade tão grande que isso pode atrofiar determinadas áreas do cérebro e deixar hiperreativo outras áreas. Por exemplo, atrofia o córtex pré-frontal e deixa reativo a amígdala, faz uma pessoa ser muito impulsiva e provavelmente isso pode gerar alguns problemas futuros, como o adulto vai ter mais vulnerabilidade à depressão, ansiedade, transtornos como vícios em substâncias e vai ter uma resposta biológica ao estresse que nunca desliga. Uma exposição maior à testosterona dentro da barriga da mãe, né? Ou seja, tem uma exposição normal. As mulheres têm testosterona numa determinada faixa. Agora, se ela estiver usando algo a mais, e essa exposição pode acarretar problemas no filho, né? Ou seja, mas assim, não é uma coisa tipo, o filho nasce mais masculino. Não, ele nasce com dificuldades cerebrais mesmo, sabe? Porque não é a janela de oportunidade ainda dessa criança receber esses hormônios, entende? Então cria-se grandes problemas. Essa criança vai ter maior propensão a comportamento de risco, menor empatia e mais chance de ser um viciado, ter comportamentos muito impulsivos. Aqui é uma parte muito difícil que eu queria chegar para comentar com vocês, porque normalmente as pessoas não sabem disso, que é assim, se a mãe tem um processo de subnutrição quando ela está com o filho na barriga, ela modifica a genética dessa criança, ela modifica a epigenética,
dessa criança, tá? E modifica a forma com que o sistema dessa criança funciona. Então, já que o sistema metabólico dela teve que ficar um sistema mais lento. Por quê? Porque ela está comendo menos. E a criança teve que fazer esse mesmo processo. O problema é que quando você faz isso com uma criança na barriga, ela fica assim para sempre. Ela fica com o sistema metabólico lento para sempre, cara. E isso gera alguns problemas na vida adulta, na adolescência, coisas assim, como por exemplo, obesidade, diabetes tipo 2. Tem relações, a ciência não consegue explicar muito bem ainda como, mas tem relações de aumento de 10 vezes a chance de você ter esquizofrenia, se você tem esse metabolismo lento, se a sua mãe passou fome com você na barriga, sabe? Então, e isso é uma coisa muito louca, porque normalmente quando a gente olha para alguém que é obeso, a gente não faz essa observação, sabe? Normalmente o obeso, diferente do esquizofrênico, que você olha pra ele e você fala, nossa, pô, sei lá, o cara nasceu assim. Tipo, o cara não tem culpa de ser assim. Quando você olha pro obeso, normalmente as pessoas olham e falam, não, tem culpa de ser assim, ele tá comendo, né? É gula, é como se é aquela visão religiosa antiga, né? Que o seu pecado gerou o seu problema, né? Só que muitas vezes não, sabe? Tem grandes predisposições. Aqui mais pra frente nós vamos ver outras também de microbiota que vão gerar obesidade, que muitas vezes a pessoa não controla. A perturbação do ciclo circadiano da mãe quando o bebê está na barriga, né? O que é o ciclo circadiano, cara? Você saber, o seu corpo saber onde é que está o sol, digamos assim, né? Você tem um relógio interno. Quando você acorda, você se expõe à luz, esse relógio liga e quando chega um determinado período, tipo 6 horas da noite, ele vai bater um cronômetro e vai começar a te dar sono, vai começar a liberar melatonina. Esse relógio, ele codifica todo o seu corpo. Se você buga ele, você começa a bugar outros processos. E os processos que vão bugar vão ser alguns processos de formação do feto na barriga. E isso pode gerar problemas sérios e gravíssimos no bebê, como por exemplo, autismo, TDAH e transtorno bipolar. Bom, eu acho que você já pegou a vibe do vídeo, eu vou só passar as informações daqui para frente sem explicar muito. Entrando agora na parto, por exemplo, um parto cesárea, a mãe semeia a microbiota dela no filho, por incrível que pareça. Nos 2 últimos meses de parto, ela semeia a própria microbiota dela no canal vaginal e quando essa criança passa, ela recebe essa microbiota. Se essa microbiota não for recebida pela criança quando ela nasce por parto cesárea, claramente, né? O que acontece é que você tem um risco maior de ter asma, alergia, diabetes tipo 1, obesidade, autismo e TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Você pode também ter risco de hipóxia, que é como se fosse um enforcamento sem querer dessa criança, né, claramente. E isso pode desenvolver diversos problemas nela, como esquizofrenia também, e é um fator de risco biológico para a morte pré-natal. Você pode ter, por exemplo, uma medicalização excessiva, né? Muito remédio para a mãe. Esses antibióticos intravenosos podem danificar tanto a microbiota dela quanto do filho e isso gera problemas de infecções aumentadas, né? Então, isso vai prejudicar a imunidade desse bebê por meses, às vezes até por anos. E isso vai gerar um maior número de infecções, mais doenças que essa criança vai pegar e, consequentemente, aumenta a taxa de mortalidade infantil. Vamos para a amamentação agora, na parte 4. Você trocar o leite materno por aquelas fórmulas infantis, né? É tipo um leite em pó que você bota na água e dá pro bebê, é um bagulho assim, tá? Você vai ter a ausência de oligossacarídeos nesse leite e algumas bactérias vivas também, que vão impedir que o bebê tenha uma microbiota boa e saudável. Esse impedimento vai gerar todas as coisas que eu falei antes, né? Que, por exemplo, de microbiota, como obesidade, diabetes tipo 2, como também aumenta a chance deles terem infecção de ouvido para o dobro e o triplo de infecções gastrointestinais. Aumenta a taxa de mortalidade infantil em 30%.
É importante ressaltar isso, tá? Que assim, a mãe, ela também semeia a microbiota dela no peito, na amamentação. E quando ela dá a amamentação esse bebê vai recebendo um pouco a microbiota dela e vai dando o setup. Se você não tem essa amamentação no peito e faz sempre na mamadeira, o bebê vai destoando 4% por mês a microbiota da mãe, tendo vários problemas dos que eu já citei aqui, tá? Mas também tem um problema muito grande que as mães não amamentam os filhos por tempo suficiente. E aí tem diversos estudos tentando observar isso e entender melhor, que muitas vezes é o próprio sistema que tem um auxílio maternidade muito pequeno, por exemplo, de 2 meses, e a mãe não consegue amamentar o filho por tempo suficiente nisso, né? Os médicos, eles, como é que é o nome? Recomendam até 10 meses de amamentação. 10 meses seria a meta e é muito bom. E muitas dessas mães param assim com 4 meses e meio, muitas não, a média até param com 4 meses e meio. Principalmente a média puxa um pouco para baixo se a mãe for fumante, por exemplo, e sobe se a mãe tiver possibilidade de amamentar no seu trabalho, chegando a quase 8 meses a média das mães que conseguem amamentar no trabalho. Tem certas variantes genéticas nas crianças que elas crescem mais ou melhor, digamos assim, quando são amamentadas o período inteiro. Normalmente isso já é observado na média com qualquer criança, que é assim, você amamenta uma criança 4 meses ao invés de amamentar 8, essa criança que amamentou 4 meses, ela vai ter menor QI, ela vai ter menor disposição, menor resposta imunológica a doenças, entendeu? Então é muito melhor amamentar mais, mas mesmo assim tem algumas crianças com uma genética, por exemplo, que conseguem ter um QI um pouquinho acima, elas só atingem esse aumento a mais de QI se você amamentar um pouco a mais também, né? Então teria que ir a 10, 11 meses, por exemplo. E aí você tem agora os fatores depois do período natal, né? Depois do período de nascimento, que são diversos, inúmeros, eu vou citar alguns aqui, mas eles, assim, não dá nem para quantificar direito. Você tem, por exemplo, o próprio contato com a mãe, ele é neuroprotetor para a criança, ele é gênesis, assim, ele cria neurônios por si só. A gente tem estudos mostrando que, infelizmente, tem um país que um cara, ele botou uma ditadura e ele impediu as pessoas de usarem camisinha. Nesse país teve uma porrada de filho e essas crianças ficaram meio institucionalizadas. Elas foram todas para algumas creches. E nessas creches, as pessoas que trabalharam lá eram instruídas a não demonstrar carinho e tal, coisas assim, por causa que uma criança ia ter e a outra não, por exemplo. Então ficou todo mundo sem. Embora elas tenham os melhores alimentos e tal, e coisas boas ali, essas crianças não tinham esse afeto e a grande, gigantesca maioria delas teve uma média de neurodesenvolvimento abaixo, assim. Elas não atingiram o que elas deveriam atingir de crescimento cerebral a ponto que você consegue, pesar o cérebro de uma criança lá e ver que tem menos peso o cérebro delas, sabe? E isso é bizarro. Também, esse contato com a mãe, digamos assim, ele é um contato que, por exemplo, se a mãe for pobre, ela vai ter que trabalhar duplo período e chega em casa de noite. Então, os filhos já não têm tanto esse contato quanto uma mãe rica teria em contato com os filhos. Tem diversas coisas que podem acontecer, né? A exposição a locais perigosos pode mudar a cabeça dessa criança, a exposição a substâncias, né? Se os pais fumam, se os pais bebem, se usam alguma coisa mais pesada, tudo isso vai predispor a alguns problemas futuros e criar diversos problemas, né? Então, assim, chega um momento que uma criança, por exemplo, eu não cheguei a falar disso, mas as crianças que nascem prematuras, né? Elas têm um funcionamento corporal diferente. O corpo identifica, entre aspas, que nasceu prematuro e começa a correr atrás. Então, para isso, você tem que amamentar mais. Então, por exemplo, uma criança que já nasce prematura, aí a mãe é fumante e na amamentação foi amamentada apenas 3 meses na mamadeira
e não foi amamentada no peito, né? Essa criança tem uma chance gigantescamente maior de ser não só obesa como fumante, assim como a mãe, provavelmente, e ela provavelmente teria que fazer muito mais esforço que você faz hoje para não fumar, entende? Então, são dois pesos, duas medidas. Não é porque você conseguiu que outra pessoa também vai conseguir, né? O obstáculo dela é diferente, o peso do problema para ela é diferente. E era isso que eu gostaria de falar hoje. A loteria do nascimento é muito complexa, tem gente que nasce sem nada, nem comida, nem amor materno, e tem gente que nasce com tudo, inclusive rico e paciência, né? A vida é assim, o que a gente tem que fazer é entender onde é que a gente está e correr atrás do nosso. Muito obrigado por ter visto esse vídeo, ele é um vídeo mais de curiosidades. Eu vou pedir, por favor, não é só da boca para fora, para que você dê um like aqui e se inscreva. E muito obrigado, até a próxima.